bela sexta-feira. Cada um de nós tem que dar nossa contribuição para que a cidade cresça, se desenvolva e que nós sejamos timon dos timonenses. A nossa cidade é o que a gente faz dela. E ela vai ser uma cidade melhor quando a gente deixar de comparar Timon com Teresina e passar a vivenciar Timon pelo que ela é. Contribuir de alguma forma, fazer a sua parte de estar desenvolvendo a cidade em algum aspecto, da forma que os timonenses puderem, né? Porque o conhecimento, ele só tem sentido se ele puder ser divulgado. Bela caminhada pela Jaime Rios, Praça Paulo Ramos, Rua do Fio. Já no Santo Antônio dá pra ver a luz, lá do Miguel Lima é gol, meu Santa Cruz. Morar é bom, viver é um dom, por nada troco Timon. Morar é bom, viver é um dom, por nada troco Timon. Lembro com saudade, tinha abrigos bar e o Alvorada Clube pra comemorar. Melhor Zé Pereira, que aqui não há. Festa a noite inteira, história a contar. Salve, amada terra, bravo povo inteligente, que em si encerra todo. A cidade de Timon fica localizada no leste maranhense, na região dos Cocais, à margem esquerda do rio Parnaíba, em frente a Teresina, a capital do estado do Piauí. Ela é a quarta maior cidade do estado do Maranhão, com uma população de 174.465 habitantes. Agora eu te pergunto, Timon tem historiadores que pesquisam sua história? Qual a história da cidade de Timon? Neste documentário, vamos procurar responder essas perguntas. Eu nasci na cidade de Parnaíba, no estado do Piauí, mas eu vim muito cedo para Timon, acho que com 2 anos de idade, no começo dos anos 80. E em Timon, nossa família, nós moramos no bairro São Francisco, inicialmente numa casa alugada, depois nós mudamos para o bairro Parque União, na rua 102, também na rua C. Lá meu pai comprou uma casa e ficamos lá durante muito tempo. Na verdade, minha mãe continua morando lá até hoje, né? Eu morei durante toda a minha infância, adolescência, juventude. Depois eu casei, né? Aí eu fui morar no bairro Parque Carina, que hoje chama-se bairro Boa Esperança. Ele fica ali próximo ao Conjunto Boa Vista. Depois mudei, né? Fui morar no bairro Formosa, onde resido atualmente. Então esses são os espaços por onde eu frequentei na cidade de Timon. Sempre morei em Timon, minha família é daqui, assim, a minha mãe, no caso, nasceu em Duque Bacelar, a família dela, por parte do pai, né, morava nessa região, quando vieram na década de 60, 70 mais ou menos, e desde então a minha família passou a residir em Timon. Eu nasci, sou natural de Teresina, mas sempre morei em Timon. A gente morava ali, na minha memória mais antiga, da infância, a gente morava no bairro Joaquim Pedreiras, que fica ali próximo ao Conjunto Boa Vista. E até os meus 5 anos, mais ou menos, a gente morou ali. Tinha um conjunto habitacional onde minha mãe morava assim, a gente não tinha casa própria.
era uma casa cedida, assim, né? Até que a gente, mais ou menos nessa idade de 5 a 6 anos, a gente veio morar mais próximo ao centro, que foi no bairro Mangueira. Como a gente morava em casa alugada, a gente teve uma trajetória assim de morar em vários bairros, né? Depois moramos no bairro Santo Antônio, no centro, depois fomos morar onde habitamos hoje, que é no bairro Vila Monteiro, que eu tenho cerca de 10 anos lá. Eu nasci em Teresina, só um acidente de percurso, como boa parte dos timonenses, a gente tinha que as melhores maternidades na época eram lá, mas eu vivi em Timon desde que nasci. A primeira casa que eu nasci, que eu vivi, foi no Conjunto Boa Vista, com minha mãe e pai, mas eu não tenho lembranças do ambiente lá. O primeiro lugar que eu me reconheço enquanto pessoa convivendo na cidade é na Avenida do Hospital, Avenida Luiz Firmino de Souza, 1481, o número da casa era na casa do meu avô, o vô Rosendo. Morávamos eu, a mãe, o pai, o Diego, depois chegou a Suzy, minha irmã, e a Patrícia, que é minha prima de segundo grau e depois tornou minha esposa. A gente convivia lá, brincando um bocado, a gente morava na frente da avenida, então não tinha tanto espaço para estar brincando, a gente brincava muito dentro de casa. Tinha um pé de goiaba bem grande no quintal, eu gostava de subir no pé, agora que até hoje, tanto eu quanto o Diego, meu irmão, a gente gosta muito de altura, a gente subia no pé de goiaba e ficava competindo para ver quem comia mais. Eu lembro que teve uma vez que eu comi umas 15 goiabas, ele comeu umas 12, né? Era muito bom. Sou filha de Timon, nascida apenas em Teresina, mas moradora de Timon minha vida inteira. Minha infância e adolescência giraram lá pela década de 90, início dos anos 2000, e a cidade de Timon era uma cidade, naquela época, bem menor do que o que é hoje, uma cidade que contava com muito poucos atrativos, né? Todas as nossas sociabilidades giravam ali em torno do que hoje é o centro, próximo à Igreja São José. A cidade se restringia a um pouco depois do cemitério São José. Nossa vida era bem pacata, né? Com poucas questões de espaços de diversão. A gente tinha um cinema, né? Que era o Cine Rex, mesmo nome também do cinema de Teresina, depois veio se tornar Cine Tebas. Fora a Praça São José, outro espaço que a gente contava de sociabilidade era o famoso festejo do bairro Santo Antônio, que era um festejo assim bem expressivo, mas a cidade era assim bem calma. No bairro Parque União, eu lembro assim, nos anos 80, né, uma vivência onde Timon ainda tinha muitos traços rurais. E esse bairro mesmo, o bairro Parque União, ele afastado do centro, né, ele tinha um pouco dessa questão periférica, né, dessa ruralidade, né, porque as ruas eram ruas de chão, você não tinha ruas com pavimentação, com asfalto, muitas casas eram feitas de cobertura de palha, feitas de pau a pique, e havia muitos espaços, né, onde sem construção, né, ou seja, chamadas quintas, né, eram muitos terrenos, né, com baldios, assim vamos dizer, né? Mas assim, a lembrança que eu tenho é de lembranças boas de infância. A gente brincava na rua, então não tinha medo de violência, de nada. Eu lembro que a gente acordava muito cedo, né? E já saía pra rua para brincar. Então ninguém se preocupava em tomar café, não. A gente ia brincar. Se a mãe deixasse, a gente passava o dia brincando na rua, né? Eu lembro que a gente voltava para casa no cipó, porque tinha que tomar banho, tinha que tomar café, almoçar, mas assim, era uma alegria, a gente brincava muito. Tempo de uma infância que você tomava banho na chuva, subia em árvore, pegava fruta, né, da árvore, é uma infância assim, muito, muito divertida. E à noite não parava não, a gente continuava brincando também à noite. Eu tenho essa lembrança muito, muito forte, assim, muito divertida da cidade. Nossa trajetória foi assim, né, mas eu sempre tive um carinho muito grande pela minha cidade, assim. Pelos bairros que passei também, as vivências foram um pouco diferentes e tal, mas foi algo muito prazeroso sempre morar aqui. Apesar de que mais pra frente, quando a gente vai tendo essa relação com Teresina, vai despertando esse olhar assim, um pouco às vezes depreciativo, como a gente vai falar mais na frente, certamente. Mas eu sempre tive esse carinho muito grande pela minha cidade.
E outro espaço também que foi muito marcante da minha infância foi a casa da minha avó. A minha avó é viva ainda, a avó da minha mãe, meu avô Manuel, minha avó Graça. Eles moram na rua Doutora Lisete de Oliveira Farias, ali 517, o número da casa. Eles moram ali atrás de onde é a igreja Batista. Quando eu era menino, a rua era de calçamento, né? E aí a vivência que eu percebi entre a rua da casa da minha avó, que era uma rua, e a minha rua, que era uma avenida, é que na avenida a gente estava muito distante, muito carro passando, a gente nunca tinha muito campo para brincar. E lá na casa da avó, a gente foi uma família muito, muito próxima sempre. A minha avó teve 7 filhos, mais a tia Martinha, que é adotada, então são 8 filhos que ela cuidou. E todo Natal, todo Ano Novo, todo Dia dos Pais, a gente sempre se reunia na casa da minha avó. E aí era um momento que a gente tava lá ia jogar bola com os meninos, a gente brincava com os tios, jogar ali de bola com as travinhas no calçamento. Era muito bom, então é um ambiente muito agradável, uma lembrança da infância muito vívida para mim, a vivência das brincadeiras da casa da minha avó. Depois, quando eu já estava na adolescência, que fui estudar em Teresina, estudando no ensino médio, eu pude perceber algumas questões que na minha infância eu via de uma outra forma. O que na infância a gente gostava muito de fazer o passeio em Teresina. Passeio em Teresina era aquele passeio mesmo das compras. Compras no comércio, de roupa, supermercado. E eu pude perceber a diferença que existia das pessoas que moravam em Timon e as pessoas que moravam em Teresina. Foi o primeiro contato que eu tive, digamos, com a questão de uma certa discriminação. Na 5ª série, onde eu estudei no João Clínico de Almeida, foi lá que eu comecei a me deparar com uma situação que me deixou muito incomodado, né? Porque eu ia, quando criança, né, para Teresina, mas eu não sabia direito, não tinha muita noção, né? Timon, Teresina, para mim era uma coisa só. E quando eu passei a estudar, né, no João Clínico de Almeida, né, foi onde eu passei a perceber mais essa diferença. Saber que uma cidade era a capital do estado do Piauí, outra é uma cidade do interior do estado do Maranhão. E tinha muitas brincadeiras, né, que os alunos faziam, né? Por eu morar em Timon, na minha turma tinham 2 pessoas, era eu e um amigo, vizinho também meu, compadre de fogueira, né, que é o compadre Regi, né, o Reginaldo. Então eu era chamado de o timonense, justamente por morar em Timon. Só que isso não era apenas uma questão de morar em Timon, mas tinha uma questão de muitas brincadeiras. Hoje uma expressão que não tinha na época, né? Faziam muito bullying, dizer que Timon era muito violento, tu mora em Timon é violenta demais e tal. Aquilo me entristecia, né? Porque é como se fosse, sei lá, uma doença, uma sujeira. Tu mora numa cidade suja, numa cidade pobre, numa cidade violenta. Me incomodava, me entristecia. E aquilo ficou comigo, martelando durante muito tempo. Então, passando a trabalhar em Teresina já muito cedo. Então, no trabalho, eu trabalhei na Houston Bike, né, no Grupo Claudino, assim que começou, né, esse empreendimento. E lá, do mesmo jeito, aumentou ainda mais essas brincadeiras, né, de falar que Timon é muito violento, Timon é sujo, Timon não tem nada. Me entristecia, mas eu ia acabar levando, né? Quando eu entrei no curso de História, eu desde a 5ª série estudei em Teresina. E sempre me incomodou a sensação que os teresinenses tinham de lugar violento da nossa cidade. Eu lembro que quando eu fui para a 5ª série, eu saí do Glaucia porque eu não tinha turmas de 5ª série, eu fui estudar na Matinha, que era uma escola próxima ali da beira do rio. Escola modesta, não era escola popular, vamos dizer assim, escola privada, mas com uma mensalidade popular, então a gente tinha um grupo de baixa renda estudando lá junto comigo. E eu lembro que o pai disse assim, olha, se junto, mas não se mistura, porque na sua escola lá já teve briga de gangue na escola. E eu fui
de um lugar que eu ia de bicicleta para a escola, eu voltava com os colegas de bicicleta para um ambiente que eu saía e sabia que tinha um cuidado danado, que tinha briga de gangue. Então, o lugar de violência e de perigo para mim era Teresina. Eu comecei a estudar na universidade, na UEMA, em Caxias, né, o polo de Caxias. Depois eu me transferi para Teresina, para a Universidade Federal do Piauí. No curso de História, no final do curso, tem o TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, uma pesquisa histórica que você faz. Então, que temas? Eu tinha vários temas que eu gostava, que eu poderia fazer. E aí, para escolher, eu escolhi um, que foi estudar Teresina, a história da cidade de Teresina. Só que ainda continuava em dúvida sobre que tema pesquisar. E aí, onde eu volto para os manuais de pesquisa, e lá dizia assim, uma coisa que eu nunca esqueci. Para você escolher o seu tema de pesquisa, tem que ser algo relevante socialmente. A universidade, ela é pública, mas ela é paga, ela é muito cara. Quem paga a universidade é toda a sociedade brasileira. E aquilo ficou na minha mente. Então, o estudante tem que dar uma resposta, uma contribuição social, uma devolutiva. E a pesquisa, ela pode vir a ser essa devolutiva, essa contrapartida social. Foi aí que eu voltei os meus olhos para a minha cidade, Timon. Quando eu me deparei com esse momento de escolha, que eu me debrucei sobre a pesquisa e encontrei a pesquisa do professor Raimundo Lima, que tratava justamente sobre o povoamento de Timon, me deu um norte e me influenciou também nessa trajetória, nessa escolha do objeto. Não só a pesquisa dele, da monografia que é o trabalho Timon, uma flor de cajazeira, do povoamento à vila, também outra pesquisa do professor Raimundo Lima, que é a dissertação de mestrado, que é voltado para o estigma do timonense em relação ao olhar depreciativo do teresinense e essas relações do imaginário que o teresinense se debruça assim, sobre Timon, lança sobre Timon. Então, esse trabalho acabou me influenciando também nessa escolha do meu objeto e da forma como eu vou trabalhando a cidade de Timon. Hoje Timon tem muito o que cresceu, tem muito o que oferecer para as pessoas, tanto para a questão de sociabilidade, como a questão de emprego. O espaço da cidade cresceu muito, o equipamento urbano da cidade mudou muito, apesar de a infraestrutura ainda necessitar de muitos reparos. Mas hoje, a Timon de hoje é uma Timon diferente daquela Timon. E depois de 10 anos afastado na academia, eu resolvi voltar. Foi quando eu percebi que eu tinha que fazer um trabalho sobre a minha cidade, sobre a cidade de Timon. E esse trabalho eu procurei ver um enfoque de algo que é muito necessário, um enfoque da política. Então, o meu trabalho, eu elenco o Padre Delfim, mas para falar das disputas de poder ocorridas na cidade entre as décadas de 40 e 60. Por que esse recorte? Porque também a cidade de Timon, naquele período, ela recebe uma transformação no seu equipamento urbano através dos movimentos políticos que aconteceram nessa época, que coincide com o período do vitorianismo no Maranhão. Eu fui fazer uma pesquisa prévia, né, e eu descobri 2 trabalhos, né, um do Venâncio Lula, um livro publicado, um livrinho curtinho, né, e o outro da professora Mundoca, já falecida, Raimunda de Carvalho Souza. Conheci sobre a formação da cidade. Só que eu fui perceber que os dois, tanto o Venâncio Lula quanto a dona Mundoca, não eram formados na área de história. Claro que isso não desmerece o trabalho deles. O trabalho de pesquisa histórica é muito bom, mas por não serem da área, você não tinha esse rigor acadêmico, científico, trato com as fontes e tudo. E foi aí que eu percebi, pronto, eu vou fazer uma pesquisa sobre a formação histórica da cidade de Timon, né, com esse rigor metodológico que a cidade não tem nenhum trabalho desse tipo. E aí, foi nesse sentido que resolvi fazer a pesquisa. Eu lembro que a primeira aula que eu fiz de História na universidade foi com o professor Bernardo, Introdução aos Estudos Históricos. A gente leu um texto do Duval Muniz, que ele dizia assim, para que serve a história? E lá ele dizia 2 coisas que me marcaram profundamente, marcam que eu sou historiador até hoje. A primeira é, a história ensina a conviver com a diferença.
a você perceber o outro, ver a diferença do outro e não ter um olhar etnocêntrico e dizer que o outro é menos do que você. E a outra era desnaturalizar a realidade. Eu lembro como hoje, quando eu cheguei assim, não, você está acostumado a ver uma realidade de um jeito e o historiador ele vai desnaturalizar essa realidade. Ele vai olhar para cá e dizer assim, isso aqui não é natural, isso aqui foi construído de alguma forma, é uma construção cultural. E se ela é uma construção cultural, portanto ela é histórica, ela pode ser demonstrada começo, meio e fim. Aí eu preguei, pronto, pois eu quero saber isso aqui. Se a minha cidade é vista como um lugar violento, se eu, como timonense, pela minha vivência aqui, não vejo, não sinto esse lugar de violência, como é que foi construído isso? Aí daí é que começou a ideia de buscar pesquisar a violência na cidade. Como tema para as possíveis pesquisas era a ideia de violência na cidade. Dentro desse estudo, algumas questões me ocorreram e que foram assim muito interessantes, porque você pode perceber a permanência de algumas questões voltadas para a educação, para a saúde, mesmo para a infraestrutura da cidade. E, claro, a época do estudo dentro de um parâmetro e hoje dentro de outro parâmetro. Mas é uma cidade em crescimento, é uma cidade que ainda conta com muitas necessidades, mas é uma cidade que está andando. Eu tenho duas pesquisas históricas sobre a cidade de Timon. Uma que eu fiz na graduação, no curso de História, e outra que eu fiz no mestrado. A da graduação, eu falo sobre a formação da cidade. Como surgiu Timon? Quem foram os seus primeiros moradores? Essa pesquisa eu fiz com documentos que eu encontrei no Arquivo Público do Estado do Piauí e no Arquivo Público do Estado do Maranhão. Eu fui até São Luís pesquisar. Com esses documentos, eu pesquisei muitas leis, muitos decretos, mapas. E o documento mais antigo que faz uma relação sobre a formação de Timon foi um mapa do Piauí, né? Um mapa da província do Piauí do século XVIII, mas que ele mostrava um pouco do Maranhão. Então, na confluência dos rios Puti e Parnaíba, no local onde hoje é Teresina, mostrava o outro lado da margem do rio, né? Que é Timon, e lá tinha algumas fazendas. Foi aí que, uau, tá aqui o primeiro núcleo populacional de Timon, o primeiro documento que mostra, né, essa formação da cidade no século XVIII. Um mapa do Henrique Galucci. Zaratustra e Ascara Douglas foi um jovem timonense, viveu no bairro Santo Antônio, e em um certo momento ele se tornou alguém, ele participou de uma vivência comum a vários jovens da época, como os clubes de reggae, a introdução da maconha, a vivência com as drogas, a vivência das turmas de adolescente. E em um certo momento essas turmas começaram a viver também na questão do tráfico, das gangues. E o Zara foi um desses jovens que viveu esse projeto, esse processo, só que ele se tornou alguém comum. Ele deixou de ser um sujeito ordinário, como diz o Eric Hobsbawm, para se tornar um sujeito extraordinário. E aí, esse extraordinário que ele não é porque assim, é porque ele teve a capacidade de se tornar um mito, uma memória muito marcante para todo mundo da cidade. Timon, quando o pessoal vai perguntar sobre o Zara, alguns viam como um justiceiro que ajudou a limpar a cidade de perigosos traficantes, que era a gangue rival, que era do Maninho, e outros veem ele como um bandido, um traficante perigoso que aterrorizava, que a mãe dizia que o menino tinha que estar dentro de casa porque senão o Zara ia pegar, que se escondia de trás do topo. Conhecia as orações de São Cipriano, que fazia ele ficar invisível e tal. Então a minha pesquisa foi conhecer a história desse sujeito na monografia, né? E entender como é que o Zara se constituiu enquanto de um sujeito comum, ordinário no sentido de que ele era comum, como vários jovens viveram a mesma coisa que ele, para um sujeito extraordinário, que assim como cada um dos outros teve sua importância, mas que também teve uma relevância marcante na memória da cidade. No trabalho, eu coloquei a figura do Padre Delfino, porque a figura do Padre Delfino, ligada ao vitorianismo, ao Vitorino Freire, o padre foi um agente de muitas mudanças. A cidade de Timon, na década de 40, antes da chegada do padre,
ainda não existia, não estava concluída a igreja matriz, a igreja de São José. Foi uma conclusão feita com o padre Delfino, arrecadando dinheiro com a comunidade. A comunidade trabalhou muito para isso, e claro, o apoio do governo do estado, através de Vitorino Freire, foi uma questão basilar. O padre foi agente modernizador, porque naquela época também ainda não existia a energia elétrica. Ele conseguiu um transformador para ter energia elétrica na igreja e adjacências. O primeiro cinema, realmente, um dos primeiros cinemas que tiveram em Timon foi o Cine Paroquial, que nas matérias dos jornais ele também exibia os mesmos filmes de Teresina, do Cine Rex. O padre também fez um sistema de alto-falantes, um sistema esse que coincidiu com a época da substituição dos alto-falantes em Teresina, com a chegada da rádio. E na dissertação do professor Daniel Solon, ele inclusive pontua isso, de que quando os alto-falantes em Teresina foram proibidos, as pessoas se aglomeravam próximo à margem do rio, porque não tinha muitas construções, então o som conseguia chegar lá. E tanto as irradiações musicais como os debates políticos daqui de Timon tinham alcance em Teresina e repercutiam em Teresina. Então, todas essas transformações que aconteceram no espaço, promovidas através dessas ações do padre, elas foram fundamentais e elas deram uma, digamos assim, uma mexida na política da cidade. Porque até então, a política da cidade girava em torno das primeiras famílias que aqui se estabeleceram, como Falcão, como Pedreiras, que hoje nós temos esses nomes aí nas ruas. E o padre Delfino chegou e trouxe um novo momento, né, nessa história política de Timon. O trabalho que eu desenvolvi começou ali na monografia. E no mestrado eu aprofundei, só assim, peguei o que eu tinha e aprofundei ali, né? Porque aqui os programas sociais por parte do governo federal em relação com o governo local, né? Essa interação das gestões, como esses programas sociais impactaram no desenvolvimento da cidade de Timon. Voltado assim para programas sociais como o PAC, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Espero não estar esquecendo de nenhum outro, mas trata de alguns programas sociais e de como a cidade foi se expandindo, foi crescendo, foi sendo planejada, como esse planejamento também veio a alcançar resultados que foram estipulados ou não também. Vou traçando assim essa trajetória assim, de Timon entre os anos 2000 e 2015, desse planejamento urbano, mais voltado mesmo para a urbe da cidade de Timon, né? E esses avanços, assim, como o tecido foi se expandindo e em relação à qualidade de vida, assim, o impacto mesmo desses programas sociais e da gestão, como foram geridos esses recursos, né, para a população timonense, como ela foi impactada por todos esses programas e esses recursos. Essas fazendas, a Fazenda Gramileira, a Fazenda Boa Vista, foram os primeiros núcleos populacionais. As pessoas que se instalaram aqui, fazendeiros, agregados, alguns escravos, moravam nessas fazendas na cidade. A pesquisa descobriu que o núcleo populacional inicial chamava-se São José do Parnaíba, esse primeiro núcleo, a partir dessas fazendas e alguns moradores que moravam no seu entorno. Recebeu depois, esse primeiro núcleo, um outro nome, né, esse povoado chamado São José das Cajazeiras, e aí o nome a gente explica. São José porque era o oráculo religioso, né? Que até hoje o padroeiro da cidade de Timon é o São José, então desde aquela época tinha essa homenagem a São José. E do Parnaíba por causa do rio Parnaíba, né? Beirando ali Timon e Teresina. Depois São José das Cajazeiras, porque na margem, né, do lado de Timon, do rio Parnaíba, havia muitos pés de cajazeiras. Então as próprias pessoas renomearam o povoado de São José do Parnaíba para São José das Cajazeiras. A microhistória ela coloca o seguinte: quando você interpreta a vida de um sujeito, você consegue perceber algo que são extremamente peculiar. Nenhum sujeito tem uma vida igual, idêntica à outra. E toda a trajetória é marcada pela nossa individualidade.
Então o Zara, a trajetória dele, claro, é marcada pela extrema capacidade que ele teve de lidar com a mídia, pela habilidade de fugir da polícia, pela agressividade, pela valentia, na verdade. A agressividade não é muito que é lembrada. A valentia dele fez ele ser marcado enquanto sujeito. Mas a vivência dele é compartilhada em muitos aspectos com muitos outros. Então, assim, lançar luz na história do Zara é falar de aspectos que são muito dele, que só ele viveu, que só ele foi o cara que conseguiu mobilizar a população para estar apoiando o bandido quando estava sendo julgado, mas que também diz sobre muitos timonenses. Quem tem 40, 50 anos hoje, 40 não é a minha idade, quem tem 50, 60 anos hoje, que tem uma geração dos meus pais, viveu a época do Zara e na pesquisa, quando a gente fala desse processo que ele vai vivendo, a vivência da cidade, o crescimento urbano, a vivência dos jovens, os valores de masculinidade, a relação com as turmas, com as gangues, com a violência, com a polícia, é uma vivência que foi compartilhada por vários dos timonenses, né? Então eu acho que o legal é exatamente isso, é que a pesquisa, a ideia é essa, como é que o Zara se tornou um sujeito em comum, mas quanto da trajetória dele diz respeito a algo que era corriqueiro entre os timonenses. O padre, apesar de algumas pessoas pensarem que ele poderia ter sido prefeito na cidade, ele realmente ainda se candidatou, mas por conta do Estado Novo ele foi barrado, mas ele elegeu 2 prefeitos, Joaquim Ferreira e José Nilton Nunes, né, pessoas que eram ligadas a ele e ligadas ao PSD do Vitorino Freire. Por trás de tudo isso, a gente conseguiu perceber o quão poderoso o padre era na cidade de Timon, porque na realidade os cargos que eram via Estado eram de indicação do padre. Então as professoras para tomarem posse, o delegado, promotor, então todos esses cargos de alto escalão eles precisavam do aval do padre. Então assim, o padre foi uma figura muito importante e que merecia ser destacado, porque hoje nós temos em Timon uma escola, que é a Escola Padre Delfino, que foi feita no período de 1950, justamente no período da eleição do primeiro candidato que o padre indicou, e depois, mais recentemente, no governo da professora Socorro Aquim, um residencial, né, o Padre Delfino, que fica ao lado do residencial Júlio Almeida. E eu acho que merecia que essa figura pudesse vir à tona por todo o momento e por toda a colaboração que ele teve na história da cidade de Timon. Esse povoado, ele fazia parte de uma vila, que era a Vila de Matões. É interessante destacar que a condição de vila no século XIX, ela já era muito parecida com cidade, porque você já tinha vereadores, e a única diferença entre vila e cidade é que vila você tinha 7 vereadores e cidade 9. Mas em termos de importância administrativa, era a mesma coisa, vila e cidade, né? Então, Timon, que na época São José das Cajazeiras, fazia parte, enquanto povoado, da Vila de Matões. Acontece que Teresina, né, a capital do Piauí, ela muda de Oeiras para o local onde hoje é Teresina, né, em 1852. Então a capital do Piauí vai sendo construída, né, crescendo cada vez mais, e o povoado, né, Timon, São José das Cajazeiras, estava ali. Os moradores, né, os fazendeiros, os políticos resolveram, opa, nós temos que melhorar aqui o povoado. Nós temos que elevar o povoado à condição de vila, porque nós moramos em frente a uma capital, então a gente não pode ficar aqui como um simples povoado. E aí, nessa minha pesquisa da graduação, eu conto essa história como se deu a elevação à vila. E foi uma novela. Novela por quê? Porque os matoenses não queriam. Por que não queriam? Porque a primeira lei aconteceu de elevação em 1855. Só que aconteceu uma coisa estranha. Não surgiu uma vila nova. O que aconteceu foi que a sede da vila, que era em Matões, passou a ser no local onde hoje é Timon. Então o que acontece? A sede de Matões voltou a ser um povoado e São José das Cajazeiras passou a ser vila.
Então os matoenses ficaram muito entristecidos, virou uma briga, várias leis, vai e vem. Então Timon, de povoado a vila, de vila volta a ser povoado, fica nessa briga. Ela só acaba, em definitivo, em 1890. É nessa data que acaba essa briga. Matões fica sendo uma vila e Timon, né, que na época era São José das Cajazeiras, torna-se uma vila nova. Só que detalhe, ela muda de nome. Então, de povoado São José das Cajazeiras, passa a tornar-se Vila de Flores. Nesses espaços, nós temos o centro mesmo de Timon, que era aquele período. Nós tivemos as famílias como Pedreiras, como Falcão. Nós tivemos não só o padre dentro da política, com os seus José Nunes, com Jaime Rios, com Paulo Ramos, que era um interventor, mas que tinha um primo que ele colocou aqui, que foi o Urbano Santos. Então, todas essas pessoas, elas ficaram muito relegadas, né? Às vezes a pessoa, existe um colégio, existe uma rua, existe uma avenida, mas às vezes as pessoas não conhecem bem de onde vem essa história. O espaço em si, físico, geográfico, ele era muito pequeno, realmente. Era lá no Rio, Parnaíba, até a Avenida Presidente Médici, da parte da Avenida Francisco Carlos Jansen, na Guarita, até mais ou menos a Igreja de Santo Antônio. Então, era realmente um quadrante muito pequeno. Essas pessoas também ajudaram a construir a cidade, né? Porque esse terreno desse quadrante foi doado pela família Pedreiras, e as outras pessoas contribuíram com o tempo para o crescimento da cidade. Na questão do Dr. Jaime Rios, o Dr. Jaime Rios foi um médico que também teve grande importância na política e na saúde da cidade. Então, essas pessoas merecem que elas sejam revistas na historiografia, merecem que a população reconheça, para que a população possa entender algumas questões que hoje existem. O personagem que se sobressai na pesquisa é a população timonense. Embora eu trato de alguns personagens políticos que envolvem tanto o âmbito nacional, regional, do estado e tudo mais, mas a população é a maior protagonista do meu trabalho. Os espaços que vão sendo tratados é o tecido urbano, como esse tecido foi se alargando, de que forma, foi planejado, não foi, trata muito das questões, da questão da ocupação desse espaço, né, de terrenos que são ocupados de forma irregular e em contraponto com conjuntos habitacionais que são devidamente planejados e direcionados a pessoas que seguem aqueles critérios, né, para a obtenção daquele imóvel. No geral da pesquisa, é o que se sobressai ali, são esses espaços. Não tem como falar do Zara sem falar do bairro Santo Antônio e do bairro São Marcos. O Zara começa a história dele o seguinte: ele fazia parte o bairro Santo Antônio tinha uma turma, como os meninos se chamavam adolescentes, que saíam juntos, que iam para a beira do rio para comer manga, para brincar, para brigar e para começar a usar drogas. E essa turma, a turma que o Zara participava, tinha um líder chamado Baltazar, e em um certo momento o Baltazar foi morto. Uma turma que os cidadãos que eu entrevistei já lembravam dele como uma gangue, né, do Maninho. O Maninho era cearense, morava no bairro São Marcos, e aí eles, num conflito lá, que os jornais interpretaram como um conflito já por área de influência de tráfico de drogas, o Maninho matou o Balto e começou uma disputa intensa. O Zara, a vida criminosa do Zara é até justificada pelos amigos, pelos seus próximos, por esse motivo. Eles olham, o Maninho matou o Balta, que era o líder da gangue dele, e para vingar a morte do Balta, o Zara começou a ser
um justiceiro e matar o pessoal da gangue do Maninho. E aí esse conflito da gangue, que era do Balta, que virou a gangue do Zara, com a turma do Maninho, para os jornais era um conflito de gangues, era a gangue do Zara contra a gangue do Maninho lutando por área de influência de tráfico de drogas. Para os próximos deles eram a turma, que é uma coisa um limite bem fino aqui dentro da turma e a gangue. A partir do momento que eu tenho o crime como prática, eu passo a ser gangue. Mas muita gente que não era do crime, mas estava com o mesmo grupo na turma. Onde é que é os espaços que essas turmas se constituem enquanto identidades? É os bairros. O Zara era do bairro Santo Antônio. Ele surgiu, a casa da mãe dele é nas imediações de onde hoje é o Patel Fino. As pessoas eram muito próximas deles. Ele era um menino filho de um pai separado, né, que foi criado pelo tio. E as pessoas próximas ajudaram. Então, assim, eles tinham uma vivência muito próxima do bairro Santo Antônio. E o bairro Santo Antônio, tem que lembrar, é uma cidade que é muito diferente. Eu estou falando de 1980, nós estamos aqui há 40 anos atrás. É uma cidade que a beira do rio ainda não é urbanizada, que ainda tem um mangal, que as ruas são de calçamento, né, que as ruas muitas vezes são de chão e tem uma vivência praticamente rural. Além disso, eu tinha os clubes. Nessa época, tinha clubes de reggae, que assim na década de 80 foi um boom no reggae no Maranhão. Eu encontrei a reportagem do Diário do Povo, foi do dia toda falando sobre o reggae. E aqui tinha Time Som, Rato Som, né, o Mangela, vários clubes de reggae que eram muito frequentados pela comunidade, sobretudo pelos jovens, né? Tinha um aspecto de marginalidade associado com os clubes muito. Hoje eu não sei como, acho que boa parte deles já está ou fechado ou em via de fechamento, mas era muito intenso naquela época, né? E aí os clubes também os clubes de reggae acabavam sendo um desses territórios importantes para a vivência dessas turmas, para a vivência desse pessoal na construção da história do Zara. A pesquisa da monografia da graduação, o espaço que eu destacaria é o Engenho Boa Vista, tá? Esse engenho hoje não existe mais, não tem nem ruínas. Ele fica ali beirando o rio Parnaíba. Ele foi importante porque lá morava a família Pedreira. E também, quando Teresina foi construída, fundada em 1852, o presidente da província da época, o Saraiva, ele ficava hospedado no Engenho Boa Vista, ou seja, do lado do Maranhão, em Timon, na época, né? Que na época era São José das Cajazeiras, depois Vila de Flores. Então ele ficava hospedado lá, no Engenho Boa Vista. Então, para mim, é um espaço muito significativo. E também porque o centro da cidade, os terrenos eram da família Pedreira, que doaram esses terrenos para a construção ali, né, de muitos órgãos públicos, da prefeitura, a própria igreja de São José, que está lá até hoje. E a própria Praça São José, Igreja São José, é um outro espaço que é destacável nessa minha pesquisa da graduação, né, da monografia. Porque lá também tinha a igreja, a praça, você tinha a estação de trem Senador Furtado, que ficava ali próximo. Então são locais assim, muito importantes. A pesquisa do mestrado, né, que eu falo nos anos 80, em termos de espaço, eu diria também o centro da cidade. O centro, esse grande espaço. Né, até porque Timon nos anos 80, né, estava mais concentrada em termos de urbanização ali. Você tinha outros bairros, obviamente, mas eram bairros que eram periféricos e o rural e o urbano eram muito misturados. Era chamado assim de bairro, mas a questão urbana você não era muito presente. Pra você ter ideia, você não tinha água encanada, você não tinha energia elétrica. Então tudo era feito na gambiarra, tinha chamados chafarizes. Então por isso que, mesmo em pesquisa do mestrado, nos anos 80, Timon como espaço, eu vou destacar o centro da cidade, por conta dessa vivência da igreja, de ser um núcleo que congregava as pessoas. Personagens da graduação, eu vou destacar a família Pedreira, né? Não só uma pessoa, mas a própria família Pedreira, que ela foi muito importante, né, nessa questão do desenvolvimento da cidade, inicialmente no século XIX, comecinho do XX. Depois tem uma pessoa que eu não pesquisei a fundo, né? Você vai ter outros pesquisadores, mas também eu destaco um pouquinho, que é o Padre Delfino. Ele é uma figura de muito destaque da cidade, ele foi um grande empreendedor cultural, um dinamizador, não apenas um religioso, mas muita coisa ele trouxe para Timon. Ele trouxe
meios de comunicação, jornal impresso, rádio, amplificadora, cinema, uma caixa assistencial chamada Caixa do Pobre, fazia assistencialismo. Então ele foi um homem de muito destaque, além de um grande líder político também. Então o Padre Delfino é uma outra grande figura. Napoleão Guimarães, que foi um prefeito da cidade, por conta de que a questão da urbanização ele fez muita diferença nos anos 60 na sua gestão enquanto prefeito, né? Então tinha mesmo o centro tinha muitos traços rurais, então ele vai urbanizar muitas ruas, trazer água encanada, energia elétrica. Então o Napoleão Guimarães ele faz esse destaque. E também porque o grupo que ele participava, o grupo político, traz a televisão para Timon, né? Hoje nós temos o chamado Grupo Meio Norte, que é do Piauí, né? O Grupo Meio Norte, que é de TV, rádio, jornal. Mas esse grupo, ele começou em Timon, Maranhão. Era a TV Timon, tá? É a TV Timon. Então, o Napoleão Guimarães, o filho dele, que é o Paulo Guimarães, que hoje administra o Grupo Meio Norte, né? Fazia parte ali. Então, tinha a TV Timon, a Rádio Mirante. E então isso foi uma revolução para a cidade, uma cidade do interior com uma televisão, né, no final dos anos 80, então isso foi muito marcante. Timon é uma cidade de acolhida. Timon é meu lugar de nascimento, é o meu lugar de construção enquanto sujeito. Timon é uma cidade que hoje oferece espaços para que você comece a construir espaços para que você consiga viver a cidade. Parque Sucupira, Parque das Mangueiras, a Praça São José. Eu acho que esses espaços públicos hoje fazem a diferença. Eu tenho 4 filhos e eu ter um espaço desse para você levar seus filhos é muito bom. Mas eu acho que Timon ainda precisa crescer muito enquanto identidade própria. Eu acho que a gente precisa deixar de ser Timon comparando-se com Teresina para ser Timon enquanto Timon. De Timon como uma casa, assim, para mim. É a minha casa. Sempre tive esse olhar muito carinhoso para a cidade de Timon. Ainda mais assim, quando a gente é confrontada do olhar do outro, a gente parece que passa a moldar o nosso próprio olhar. Então, quando eu me deparei com o olhar do outro para a cidade de Timon, eu acho que foi ainda ali onde comecei a moldar ainda mais o meu olhar, com carinho. Quando era um olhar negativo, então eu olhava e pensava assim, essa não é a minha cidade, isso que estão falando. Eu sempre tive um olhar muito carinhoso, porque é uma cidade que sempre me acolheu, apesar de que eu nasci em Teresina, mas sempre morei aqui, então ficava meio assim dividida de dizer eu sou timonense, sendo que eu nasci em Teresina, mas sempre me considerei timonense, assim, de coração, né, por ser a cidade que eu sempre morei. Então eu vejo Timon como uma cidade que ainda está em desenvolvimento, está crescendo, está se descobrindo em muitas potencialidades que a cidade tem. A minha mensagem assim, para o timonense é que também tem esse olhar de carinho, de enxergar as potencialidades do município, de tentar fazer a diferença. De certa forma eu tentei, né, fazer a minha contribuição para o município, trabalhando a história da cidade nesse aspecto. Procurar mesmo contribuir de alguma forma, fazer a sua parte de estar desenvolvendo a cidade em algum aspecto. A cidade de Timon hoje é uma cidade que ela caminha, ela é uma cidade que ela já passou, como eu disse, por muitos momentos de progresso, mas a cidade ainda precisa de muitos ajustes. Isso é algo natural. Nós temos escolas de grande porte, nós temos universidades, nós temos o Polo da UEMA, nós temos um grande hospital que precisa ser melhorado, para atender a população de uma forma mais satisfatória, para que a gente não precise a todo instante recorrer
a Teresina, como tempo isso aconteceu muito. Nós já temos nosso polo industrial, nós precisamos desse fomento, as pessoas precisam de emprego e renda. Nós precisamos que a nossa assistência social também caminhe um pouco mais para que as pessoas possam ficar mais amparadas. Nós precisamos que todo o conhecimento que faz parte da formação da cidadania seja divulgado. Esse nosso conhecimento que nós fazemos lá no curso de História, os conhecimentos lá na saúde, os conhecimentos lá no serviço social, que eles possam ter um alcance maior da população, para que a população possa saber a quem se dirigir, como fazer, como se usufruir melhor dos serviços que estão sendo prestados. É preciso que exista uma união, é preciso que a gente possa estar junto, de mãos dadas, os pesquisadores, a população e o poder público, para que a gente possa chegar num patamar onde a gente possa ser assistido de forma digna. Olha, Timon cresceu bastante, e eu posso dizer por conta de uma pesquisa que eu fiz, né, da formação da cidade, que se resumia ao centro, né, pouquíssimas pessoas. Nos anos 80, que ainda era muito pequena, ainda restrita também ao centro, mesmo existindo bairros ao seu redor, mas hoje está com 170 mil habitantes nesse último censo, né, 2023, 22, 23. Engraçado que antes, eu lembro que nos anos 90, 2000, eu andava nos espaços, eu ia a um banco, eu ia ao supermercado, eu reconhecia muitas pessoas. Muitas eu não conhecia de nome, mas eu sabia, já conheço a pessoa, porque eu já encontrei ela muito nesses espaços, mercado, etc. E hoje é interessante dizer que eu ando nos espaços, eu vou a bares, restaurantes, supermercado, eu não sei mais quem são essas pessoas, não reconheço ninguém. Timon cresceu muito. Nós já temos um shopping na cidade, nós temos um centro comercial bastante ativo, muito diversificado, nós temos centro industrial, na região industrial. Isso é bom, isso é muito bom. A cidade cresceu bastante. Apesar de que também, né, claro, né, muita coisa precisa melhorar em termos de infraestrutura urbana, transporte público, precisa melhorar bastante. O que eu percebo enquanto morador e pesquisador é ainda falta Timon se reconhecer enquanto Timon. O timonense precisa se reconhecer enquanto timonense. E isso não tem ainda. Você vê que ainda perdura, por exemplo, questão de lazer. O timonense vai para Teresina. Cultura, ele vai para Teresina. Que não é um problema. Teresina é uma cidade irmã, é maravilhosa, né? Esse fluxo. Hoje, muitos teresinenses já moram em Timon. Já tem um fluxo de teresinenses trabalhando aqui bastante, sabe? Se divertindo, inclusive, vindo aqui para o espaço de lazer em Timon. Então, são cidades irmãs, isso não é problema. Mas Timon é uma outra cidade, é uma cidade do Maranhão. E ela precisa ter a sua própria identidade. E eu percebo que isso ainda não tem. O timonense não se reconhece enquanto timonense, ainda não valoriza os seus espaços, a sua gente. Nós temos profissionais de todas as áreas, da ciência, da tecnologia, das artes. Nós temos muitos artistas, muitos literatos, pessoas do teatro, pessoas que fazem cinema. Então o timonense ele precisa conhecer a sua cidade, a sua gente. E esse é o recado que eu quero deixar para o timonense. Olha, timonense, procure conhecer a sua cidade, procure conhecer a sua gente, conhecer os seus profissionais das diversas áreas, conhecer os seus artistas. Nós temos muitos artistas. Valorize essa gente. Se valorize, se reconheça enquanto timonense. Entre os vários timonenses formados na área de história, alguns se dedicaram a estudar a história da cidade de Timon. O documentário destacou apenas 4 pesquisadores e seus respectivos estudos. Ainda existem outros. Agora você sabe a resposta para a pergunta inicial. Timon tem historiadores e tem uma belíssima história. Conheça, valorize, divulgue. Pela Piauí, ponte da amizade é bonita daqui. Bela caminhada pela
Vila Jaime Rios, Praça Paulo Ramos, Rua do Fio. Já no Santo Antônio dá pra ver a luz, lá do Miguel Lima é gol, meu Santa Cruz. Ah, morar é bom, viver é um dom, por nada troco o timão. Ah, morar é bom, viver é um dom, por nada troco o timão. Lembro com saudade, tinha abrigos bar e o Alvorada Clube pra comemorar. Melhor Zé Pereira, que aqui não há. Festa a noite inteira, história a contar. Gosto da Formosa, tem caldo de cana, cheiro de espetinho no fim de semana. A cidade nova, bem movimentada, entre o Aliança e o Parque Alvorada. Pra pegar a estrada, subo a do hospital, perto da Tiubaia Perimetral. Ah, morar é bom, viver é um dom, por nada troco o timão. Ah, morar é bom, viver é um dom, por nada troco o timão. A cidade encanta, onde quer que vá, tem sempre um sorriso em cada lugar. Quem vai sempre volta.